Meu neto me ligou no meio da noite com a voz trêmula. Por favor, vovó, não vá para casa. Fique onde está. Perguntei por quê. Por favor, confie em mim. 10 minutos depois, 17 viaturas cercaram minha rua. Fiquei chocada com a verdade. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está acompanhando para que eu possa ver o alcance da minha história. O telefone tocou às 3h17 da manhã, cortando o silêncio como uma lâmina. Procurei-o tateando na escuridão do quarto de hóspedes de Margarete, com o coração já disparado. Ninguém liga a essa hora com boas notícias. Vovó, a voz de Wade era quase um sussurro, trêmula com algo que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Wade. Querido, o que houve? Sentei-me, tirando os cabelos grisalhos do rosto. O relógio digital brilhava vermelho na escuridão e eu podia ouvir Margarete se mexendo no quarto ao lado. Por favor, vovó, não vá para casa esta noite. Fique onde está. Como assim, não vá para casa, Wade? Você está me assustando. Houve uma pausa e eu pude ouvi-lo respirando pesadamente. Não posso explicar tudo agora, mas, por favor, confie em mim. Não volte para sua casa esta noite. Meu estômago se revirou. Eu estava na casa da Margarete desde a tarde de ontem, depois daquele jantar horrível com a Carol. Minha filha insistira tanto em discutir meus planos para o futuro, como ela os chamava. O jeito como ela me olhou do outro lado da mesa de jantar, calculista e fria, me deixou desconfortável o suficiente para aceitar o convite da Margarete para passar a noite. Wade, querido, você precisa me contar o que está acontecendo. Alguém se machucou? É a sua mãe? Não, ninguém se machucou. Mas vovó, estou falando sério. Tem alguma coisa errada. Ouvi a mamãe falando ao telefone mais cedo e ela estava falando sobre a sua casa hoje à noite. O medo em sua voz gelou minhas veias. Wade tinha 22 anos, estudava engenharia na universidade e nunca tinha gostado de drama. Se ele estava tão assustado, algo estava muito errado. O que ela disse exatamente? Outra pausa. Eu ouvia vozes ao fundo, distantes e abafadas. Não consegui entender tudo, mas ela mencionou algo sobre evidências e sobre garantir que você não estivesse lá quando eles chegassem. Vovó, por favor, fique quieta até de manhã. Estou tentando entender isso. Eles? Quem são eles, Wade? Mas a linha ficou muda, não muda, apenas silenciosa, como se ele estivesse ouvindo outra coisa. Então sua voz retornou, urgente e baixa. Preciso ir, alguém está vindo. Só me prometa que vai ficar onde está. Wade, espere. A linha caiu. Fiquei ali sentado no escuro, segurando o telefone contra o peito, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Do lado de fora da janela de Margarete, a rua suburbana estava silenciosa, ladeada pelas mesmas casas modestas que ali estavam havia 40 anos. Tudo parecia normal, até mesmo tranquilo. Mas a voz de Wade continuava ecoando em minha mente. O terror nela era real. Saí da cama e fui até a janela, abrindo a cortina de renda o suficiente para espiar. Margarete morava a 6 quarteirões da minha casa na rua El, perto o suficiente para que eu pudesse ir a pé para casa se quisesse. Os postes de luz projetavam sombras longas nas calçadas vazias, e nada parecia fora do lugar. Minhas mãos tremiam quando coloquei o telefone no criado mudo. Carol andava estranha ultimamente, mais do que o normal. Desde que meu pai faleceu, há 2 anos, ela vinha fazendo perguntas incisivas sobre nossas finanças, sobre o que ele poderia ter deixado para trás. Contei a verdade a ela. Não havia muita coisa. Papai tinha sido mecânico a vida toda, e vivíamos modestamente. A casa estava quitada, graças a Deus, e havia um pequeno seguro de vida, mas nada que mudasse a vida de alguém. Mas a Carol não pareceu acreditar em mim. No mês passado, ela começou a dar dicas de que eu estava ficando mais velho e que talvez precisasse de ajuda para lidar com as coisas. O jeito como ela disse isso me deu arrepios. O jantar de ontem tinha sido o pior até então. Ela trouxera documentos legais, papéis sobre procuração e planejamento patrimonial. Quando me recusei a assinar qualquer coisa, sua máscara caiu o suficiente para que eu pudesse ver a raiva por baixo. Mãe,
você está sendo irracional, disse ela, com a voz tensa e frustrada. Só estou tentando te ajudar a planejar o futuro. Mas não parecia ajuda. Parecia uma armadilha. Eu ainda estava parado na janela quando os vi. Luzes vermelhas e azuis refletiam nas casas, ficando mais brilhantes à medida que se aproximavam. Minha respiração ficou presa na garganta quando o primeiro carro de polícia entrou na rua Margarete, seguido por outro, e depois outro. Eles continuaram vindo. Contei-os conforme passavam. 5, 6, 7 carros de polícia, todos indo na mesma direção, em direção à Rua El, em direção à minha casa. Minhas pernas estavam fracas quando afundei na cadeira perto da janela. O que quer que Wade tivesse ouvido, o que quer que Carol estivesse planejando, estava acontecendo naquele exato momento. 17 carros de polícia, eu conseguia ver os últimos fechando a fila, todos convergindo para o meu bairro tranquilo às 3h30 da manhã. O que minha filha tinha feito? A constatação me atingiu como um golpe físico. Carol tinha armado alguma coisa. Algo que exigia o envolvimento da polícia. Ela tinha se certificado de que eu não estaria em casa quando acontecesse. Wade deve ter ouvido o suficiente para saber que eu estava em perigo, mas não o suficiente para entender de que tipo. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Que minha filha poderia estar me incriminando? Eles pensariam que eu era uma velha confusa tendo delírio sobre a família. Margarete apareceu na porta, o hobby bem apertado em volta do corpo magro. Winifred? Ouvi vozes. Você está bem? Não sei, sussurrei, ainda olhando pela janela. Sinceramente, não sei. Ela veio ficar ao meu lado, seguindo meu olhar até o brilho distante das luzes de emergência. Meu Deus, que confusão é essa? Acho, eu disse lentamente. Minha filha acabou de tentar destruir a minha vida. O telefone tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconheci. Não dormi o resto da noite. Margarete preparou café às 5 da manhã e nos sentamos à mesa da cozinha, observando o sol nascer sobre o bairro que fora meu lar por 38 anos. As luzes da polícia desapareceram por volta das 4 da tarde, mas o silêncio que deixaram para trás parecia mais pesado do que sua presença. Wade ligou às 7h15, com a voz tensa, mas aliviada. Vovó, você está bem? Ficou parada, né? Estou na casa da Margarete. Wade, o que aconteceu? Eu vi todos aqueles carros de polícia. Eles revistaram a sua casa, vovó. Tinham um mandado e tudo. Minha xícara de café bateu no pires quando a coloquei na mesa. Um mandado para quê? Não sei exatamente. A mamãe não me contou muita coisa, mas ela está falando com a polícia desde as 5 da manhã. Ela continua dizendo que encontraram o que procuravam. O chão do meu mundo desabou. O que eles estavam procurando? Wade, eu não entendo nada disso. Eu sei, vovó. Foi por isso que liguei para você ontem à noite. Ouvi a mamãe ao telefone com alguém falando sobre como a polícia precisou revistar a casa enquanto você não estava lá. Ela disse algo sobre evidências e como você provavelmente tentaria escondê-las se soubesse que eles viriam. Provas. A palavra ficou presa no meu estômago como uma pedra. Provas de quê? Não sei, mas vovó. Sua voz ficou ainda mais grave. Mamãe anda contando para todo mundo que o vovô deixou dinheiro escondido em algum lugar. Ela anda dizendo que você anda mentindo sobre as finanças da família. Senti a cor sumir do meu rosto. Margarete, que fingia não ouvir, estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Wade, seu avô não deixou dinheiro escondido. Você sabe como vivíamos. Ele trabalhou na oficina da Peterson por 42 anos. E cada centavo que ganhamos foi para criar sua mãe e manter esta família unida. Eu acredito em você, vovó. Mas a mãe está convencida de que tem alguma coisa. Ela está falando com o tio Mark sobre isso há semanas. Eles acham que você anda escondendo bens ou algo assim. Tio Mark, marido de Carol, que nunca teve um emprego fixo na vida, mas sempre teve opiniões sobre o dinheiro dos outros. O mesmo homem que nos emprestou $3.000 há 5 anos e nunca devolveu. Sua mãe disse mais alguma coisa? Algo sobre o que a polícia supostamente encontrou? Wade hesitou.
Ela tem agido de forma muito estranha. Ela me disse esta manhã que a investigação pode demorar um pouco e que você não deveria voltar para casa até que tudo esteja resolvido. Ela disse que seria melhor para todos se você ficasse em outro lugar. Melhor para todos. A frase me arrepiou. Carol vinha usando essas mesmas palavras há meses sempre que falava do meu futuro. Seria melhor para todos se eu simplificasse minha vida. Melhor para todos se eu a deixasse ajudar a administrar meus negócios. Melhor para todos se eu assinasse aqueles papéis. Wade, preciso que você me escute com muita atenção. Quero que fique longe da sua mãe por alguns dias. Não faça perguntas a ela. Não deixe que ela saiba que conversamos. Você consegue fazer isso? Vovó, você está me assustando de novo. Eu também estou com medo, querida. Mas acho que sua mãe fez algo terrível e, até eu descobrir o que é, preciso que você tome cuidado. Depois que desliguei, Margarete e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela falou: sabe, querida, eu nunca gostei daquela sua filha. Quase sorri, apesar de tudo. Margarete era minha vizinha e amiga havia 20 anos e nunca escondeu seus sentimentos por Carol. Onde eu via uma criança difícil que se tornará uma adulta complicada, Margarete via algo mais sombrio. Ela sempre foi exigente, eu disse. Mesmo quando era pequena, ela achava que o mundo lhe devia algo. Isso é diferente, Winifred. Não se trata de ser exigente. É algo calculado. Ela estava certa, e eu sabia disso. Carol não tinha simplesmente tropeçado naquela situação. Ela havia planejado, orquestrado, talvez por meses. Os documentos legais no jantar não tinham sido algo impulsivo. Faziam parte de uma estratégia maior. Meu telefone tocou novamente. O nome da Carol apareceu na tela e meu coração disparou. Mãe. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas eu conseguia sentir a tensão por baixo. Ouvi dizer que você não estava em casa ontem à noite. Você está bem? Estou bem. Fiquei na casa da Margarete. Ah, uma pausa. Bem, receio ter notícias difíceis. A polícia veio à sua casa hoje cedo. Eles tinham o mandado para procurar algumas coisas relacionadas à propriedade do papai. A mentira saiu tão suavemente, como se ela tivesse ensaiado. Que coisas, Carol? Bem, parece que pode ter havido algumas irregularidades na forma como os negócios do papai foram tratados depois que ele faleceu. As autoridades precisam investigar algumas discrepâncias financeiras. Discrepâncias financeiras? Cerrei os punhos. Os negócios do meu pai tinham sido simples. Eu havia resolvido tudo com o advogado da família, preenchido todos os papéis necessários, pago todos os impostos. Não houve irregularidades porque não havia nada irregular para resolver. Que tipo de discrepâncias? Mãe, acho melhor discutirmos isso pessoalmente. Por que você não vem para casa? Podemos sentar e discutir tudo juntas. Cheguei em casa, na casa que tinha acabado de ser revistada por 17 carros de polícia, para ver a armadilha que ela tinha armado para mim. Acho que vou ficar aqui mais um pouco, Carol. Margarete e eu estamos tendo uma ótima visita. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Então, a voz de Carol voltou mais ríspida. Mãe, você não pode se esconder na casa da Margarete para sempre. Seja lá o que o papai estava envolvido, seja lá o que você saiba sobre isso, vai acabar sendo revelado. Seria melhor se você se apresentasse voluntariamente. Lá estava, a acusação envolta em preocupação, mas inconfundível. Carol não estava apenas alegando que meu pai havia escondido dinheiro. Ela estava sugerindo que eu tinha sido cúmplice em escondê-lo. Carol, seu pai não estava envolvido em nada desonesto, e eu também não. As evidências sugerem o contrário. Evidências. Essa palavra de novo. Que evidências? Acho que devemos discutir isso com os advogados presentes. Mãe, estou tentando te proteger aqui. Me proteger de quê? Das mentiras que ela aparentemente contou à polícia. Das provas que ela, de alguma forma, fabricou. Te ligo mais tarde, Carol. Desliguei antes que ela pudesse responder.
Minhas mãos tremiam tanto que Margaret teve que me ajudar a pousar o telefone. Ela está te incriminando, disse Margaret baixinho. Sua própria filha está tentando te incriminar por alguma coisa. As palavras pairavam no ar entre nós. Terríveis e inegáveis. Mas, mesmo enquanto eu tentava rejeitar a ideia, as peças começaram a se encaixar. O interesse repentino de Carol pelas finanças do meu pai, sua insistência naqueles documentos legais, suas perguntas sobre apólices de seguro e contas bancárias. Ela vinha construindo um caso contra mim passo a passo. E agora, o que quer que ela tivesse plantado na minha casa, a polícia havia encontrado. Wade apareceu na porta de Margaret às 14 horas, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ele tinha vindo direto do campus, disse ele, porque não podia esperar mais para me contar o que tinha descoberto. Vovó, precisamos conversar em particular. Margaret pediu licença e foi para o jardim, e Wade sentou-se à minha frente, na mesma mesa da cozinha onde eu passará amanhã. Ele passou as mãos pelos cabelos escuros, tão parecidos com os do avô. Usei minha chave e entrei pela porta dos fundos. Mamãe e tio Mark estavam na sala. E eles estavam comemorando. Comemorando. A voz de Wade era quase um sussurro. Eles estavam bebendo champanhe e conversando sobre como tudo tinha corrido perfeitamente, como a polícia encontrou exatamente o que esperava encontrar. Ele apertou o play no celular e a voz de Carol preencheu o silêncio da cozinha. O som da risada da minha filha me fez gelar o sangue. Eu disse que ia dar certo, ela dizia, com as palavras um pouco arrastadas. Os extratos bancários antigos estavam perfeitos. Quem vai questionar documentos de 1998? A voz de Mark se juntou à dela e a chave do cofre. Genial! Eles vão passar meses tentando descobrir a que conta pertence. Até lá, teremos uma procuração controlando tudo. Mamãe não vai conseguir contestar isso em uma clínica psiquiátrica. Levei as mãos à boca. Instituição psiquiátrica. As palavras me atingiram como um golpe físico. Wade pausou a gravação. Tem mais, vovó. Vai piorar. Assenti, mesmo sem ter certeza se conseguiria lidar com algo pior. A voz de Carol continuou: o melhor de tudo é que ela realmente acredita que o papai foi honesto sobre as finanças deles. Ela não tem ideia das contas que ele abriu, dos investimentos que ele fez. 23 anos desviando dinheiro daquela garagem, e ela nunca suspeitou de nada. Quanto você acha que realmente tem? Perguntou Mark. Tem que ser pelo menos 200 mil, talvez mais. Papai era cauteloso, mas não era burro. Ele sabia que a mamãe jamais aprovaria receber dinheiro do velho Peterson, então ele guardava tudo separado. Senti a sala girar ao meu redor. Wade estendeu o braço por cima da mesa e segurou a minha mão. Vovó, eles estão mentindo sobre o vovô, sobre o dinheiro, sobre tudo. Mas Carol ainda não tinha terminado. A avaliação psiquiátrica está marcada para a semana que vem. O Dr. Henderson me deve um favor e já analisou as evidências de seu declínio mental, perda de memória, delírios paranoicos sobre familiares e incapacidade de administrar finanças. Assim que ela for declarada incompetente, podemos interná-la e assumir o controle de seus bens. Wade interrompeu a gravação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o telefone, tentando processar o que acabará de ouvir. Minha filha não tinha apenas plantado provas para me incriminar por esconder dinheiro. Ela tinha criado uma narrativa fictícia inteira sobre meu falecido marido ser um ladrão. Pior ainda, ela planejava me declarar mentalmente incapaz e me internar em uma clínica psiquiátrica. Wade, os extratos bancários que eles mencionaram indicam onde Carol conseguiu documentos antigos de 1998. Ela está vasculhando sua casa há meses, vovó. Toda vez que você ia ao supermercado ou à igreja, ela estava lá com a chave dela, vasculhando seus papéis. Ela provavelmente encontrou alguns extratos antigos e os modificou de alguma forma. Modifiquei, falsifiquei, provavelmente criei depósitos falsos, transações falsas, comprovantes falsos de dinheiro que nunca existiu, e esta chave de cofre. O rosto de Wade ficou vermelho de raiva. Ela comprou em um antiquário. Vi o recibo na bolsa dela semana passada, mas não pensei em nada. É apenas uma chave antiga que não pertence a nenhuma conta real. As peças estavam se encaixando, criando uma imagem tão monstruosa que eu mal conseguia compreender.
Carol havia passado meses planejando aquilo. Ela havia plantado extratos bancários falsos na minha casa, junto com uma chave de cofre falsa. Ela havia relatado essas descobertas à polícia, alegando que eu estava escondendo bens. E agora ela planejava usar a investigação resultante como prova de que eu era mentalmente instável. Wade, esse é o Dr. Henderson. Ela mencionou que ele é o psiquiatra que o tio Mark consulta, aquele que o ajuda a renovar o auxílio doença todo ano. Claro, Mark vinha alegando deficiência psicológica há 5 anos, desde que fora demitido do último emprego por roubo. Se o Dr. Henderson estivesse disposto a falsificar relatórios para Mark, provavelmente faria o mesmo pelo preço certo. Tem mais uma coisa, vovó. A voz de Wade estava carregada de medo. Eu os ouvi falando sobre os próximos passos. Assim que você se comprometer, eles planejam vender sua casa e liquidar todos os seus bens. Eles acham que, quando alguém questionar o que eles estão fazendo, o dinheiro já terá sumido há muito tempo. Eu me senti fisicamente mal. Minha própria filha planejava roubar tudo o que eu tinha, me internar em uma instituição e me deixar sem nada. E ela fazia tudo isso enquanto alegava estar preocupada com o meu bem-estar. Wade, temos que chamar a polícia. Com o quê? Com esta gravação? Eu a fiz ilegalmente, vovó. Eles nunca poderão usá-la no tribunal. Ele estava certo e nós dois sabíamos disso. Mesmo que a gravação fosse admissível, seria a minha palavra contra a da Carol. Ela já havia se estabelecido como a filha preocupada tentando ajudar a mãe idosa. Eu pareceria uma velha paranoica fazendo acusações absurdas contra a própria família. Mas não podemos simplesmente deixá-la fazer isso. Wade se inclinou para a frente, seu rosto jovem impassível. Não vamos deixá-la fazer nada, mas temos que ser inteligentes. O que você quer dizer? Quer dizer, nós a deixamos pensar que o plano dela está funcionando. Nós a deixamos acreditar que você está caindo na armadilha. E enquanto ela está ocupada se parabenizando, nós descobrimos como virar o jogo. Olhei para o meu neto, o menino que ajudei a criar, e vi a teimosia do avô dele transparecer. Isso é perigoso, Wade. Se ela conseguir me internar, não vai conseguir porque vamos vencê-la no próprio jogo dela. O plano que Wade delineou era arriscado, mas era a única chance que tínhamos. Eu voltaria para casa e agiria como se estivesse confuso com a busca policial. Eu me envolveria na narrativa de Carol sobre estar sobrecarregado e incapaz de administrar meus negócios. Eu até concordaria em consultar o Dr. Henderson, o psiquiatra corrupto. Mas enquanto Carol pensava que estava me manipulando, nós coletávamos provas de seus crimes. Wade continuava gravando conversas sempre que possível. Documentávamos cada mentira, cada documento falsificado, cada passo de sua conspiração. O mais importante, disse Wade, é que ela não pode saber que estamos atrás dela. Você tem que agir como a velha confusa que ela quer que você seja. Isso ia contra todos os meus instintos. Eu havia passado 64 anos me defendendo, falando o que pensava, me recusando a deixar que alguém me manipulasse. Agora eu tinha que fingir ser fraca, indefesa, a vítima perfeita para o plano da minha filha. Mas se fosse a única maneira de me salvar, eu faria. Há mais uma coisa que precisamos considerar, eu disse. Se Carol está disposta a ir tão longe, se ela está disposta a internar a própria mãe para roubar seu dinheiro, do que mais ela seria capaz? O rosto de Wade ficou branco. Nós dois entendíamos o que eu estava perguntando. Uma mulher capaz de planejar uma traição tão elaborada, capaz de olhar a mãe nos olhos e fingir se importar enquanto orquestrava sua destruição, não era alguém que aceitaria a derrota com elegância. Quando seu plano falhava, e tínhamos que acreditar que ele falharia, Carol ficava desesperada, e pessoas desesperadas, especialmente aquelas que não tinham nada a perder, podiam ser realmente muito perigosas. A gravação revelou a profundidade da traição da minha filha. Mas também nos mostrou algo mais. Estávamos ficando sem tempo. A avaliação psiquiátrica estava marcada para a semana seguinte. O que quer que fossemos fazer, tínhamos que fazê-lo rápido. Voltar para casa foi como entrar em uma cena de crime. Wade me levou para casa às 18 horas, 3 dias depois da busca policial. E no momento em que entrei pela porta da frente, senti que estranhos haviam invadido meus espaços mais íntimos. Eles foram cuidadosos. Admito isso.
Nada foi obviamente mexido, mas eu conhecia minha casa, como outras pessoas conhecem seu próprio reflexo. A pilha de contas no balcão da cozinha estava arrumada demais. Os álbuns de fotos na sala estavam um pouco fora de ordem. Alguém tinha vasculhado tudo o que eu possuía, em busca de evidências de crimes que eu nunca havia cometido. Carol chegou 20 minutos depois, com uma expressão de preocupação e compaixão que poderia ter me enganado se eu não tivesse ouvido a gravação. Ah, mãe, disse ela, me envolvendo num abraço que parecia o de uma cobra. Sinto muito que você tenha tido que voltar para casa e encontrar isso. Como você está se sentindo? Obriguei-me a parecer confusa e frágil. Não entendo o que eles estavam procurando, Carol. Seu pai e eu sempre pagamos nossos impostos, sempre seguimos a lei. Eu sei, mãe, mas às vezes as pessoas em quem confiamos podem nos enganar, até mesmo as pessoas que amamos. A ironia daquelas palavras vindas da boca dela era quase insuportável. Tive que morder a língua para não gritar. Ela me guiou até a mesa da cozinha e sentou-se à minha frente, tirando uma pasta da bolsa. A polícia compartilhou um pouco do que encontrou comigo, já que sou sua parente mais próxima. Mãe, acho que o pai pode ter se envolvido em algumas coisas que, bem, não eram totalmente legais. Ela abriu a pasta e espalhou extratos bancários fotocopiados. Mesmo do outro lado da mesa, pude ver que supostamente eram do First National Bank, datados de 1998 a 2003. O titular da conta era Harold Mitchell, o nome do meu falecido marido. Estes mostram depósitos regulares que não correspondem ao salário do meu pai na oficina, disse Carol, com uma voz gentil, mas insistente. Milhares de dólares todos os meses, tudo em dinheiro. Olhei para os papéis, tentando parecer chocada em vez de enojada. As falsificações eram boas. Quem as havia criado usará as fontes e a formatação certas. Mas eu sabia que eram mentiras, porque eu havia verificado nosso talão de cheques todos os meses durante 43 anos de casamento. Harold nunca escondeu dinheiro de mim porque nunca foi o tipo de homem que guardava segredos. Carol, isso não pode estar certo. Seu pai jamais faria isso. Mãe, eu sei que é difícil de aceitar, mas olha só isso. Ela tirou outro documento, um suposto contrato de aluguel de um cofre. Encontraram a chave no seu quarto, escondida no antigo porta-joias do papai. A chave que eu nunca tinha visto antes. A chave que Wade tinha me dito que tinha comprado em um antiquário. Não me lembro desta chave, eu disse, o que era completamente verdade. Os olhos de Carol se estreitaram ligeiramente. A memória pode ser complicada à medida que envelhecemos, mãe. Às vezes esquecemos coisas, especialmente coisas traumáticas. É possível que o papai tenha te feito jurar segredos sobre o dinheiro, e você simplesmente bloqueou isso. Bloqueei. Ela estava preparando o terreno para sua alegação de incompetência mental, tornando minha suposta perda de memória parte da narrativa. O que isso significa? Perguntei, gesticulando para os papéis. Significa que o pai pode ter roubado da garagem do Peterson há anos. E se você soubesse, se o ajudasse a esconder o dinheiro, ela parou de falar, deixando a implicação pairar no ar. Mas eu não sabia de dinheiro nenhum. Carol, você tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, mãe. Acho que o papai te manteve no escuro sobre a maior parte. Mas a polícia precisa investigar a fundo. Eles precisam descobrir para onde foi todo esse dinheiro, para onde foi. Claro, como o dinheiro nunca existiu, Carol não conseguiu apresentá-lo. Então, ela estava armando um cenário em que o dinheiro havia desaparecido, possivelmente escondido em algum lugar que só eu saberia. Enquanto isso, continuou Carol, acho que seria melhor se você não morasse sozinha. Esse tipo de estresse na sua idade, com sua memória já apresentando algumas falhas. Estou preocupada com você. Lá estava. O primeiro passo para me internar. Estou bem aqui, Carol. Esta é a minha casa. Mãe, ontem você me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa sobre os preparativos do funeral do papai. Você esqueceu que a Margarete foi te buscar na igreja no domingo passado e me acusou de mentir quando te lembrei. Esses são sinais de declínio cognitivo. Eu não tinha feito nada disso, mas percebi que Carol estava criando uma história fictícia de incompetência mental, provavelmente documentando esses supostos incidentes em algum lugar, construindo seu caso peça por peça.
Acho que você deveria consultar alguém, continuou ela, um profissional que possa te ajudar a lidar com todo esse estresse e confusão. Já marquei uma consulta com o Dr. Henderson para segunda-feira de manhã. Dr. Henderson, o psiquiatra corrupto que me declararia mentalmente incapaz pelo preço certo. Não preciso de um psiquiatra, Carol. A máscara dela escorregou um pouco, e eu vislumbrei o cálculo por baixo. Mãe, isso não é opcional. Considerando o que está acontecendo com a investigação, considerando a sua óbvia confusão sobre as atividades do papai, a família decidiu que isso é necessário. A família, como se a opinião de Mark valesse alguma coisa, como se ela tivesse consultado alguém além do marido igualmente corrupto. E se eu recusar? O sorriso de Carol se tornou frio. Mãe, se você não tem competência para tomar decisões médicas por si mesma, a responsabilidade recai sobre seus parentes mais próximos. Só estou tentando te ajudar a obter o tratamento que precisa. A ameaça era clara. Cooperar com a avaliação psiquiátrica ou ela me declararia incompetente de qualquer maneira e forçaria a barra. De qualquer forma, acabei no consultório do Dr. Henderson, onde ele aprovaria qualquer diagnóstico que Carol quisesse. Depois que ela foi embora, fiquei sozinha em minha casa violada, cercada pelos resquícios da minha vida que ela estava destruindo sistematicamente. Mas as palavras de Wade ecoavam em minha mente. Precisávamos ser inteligentes. Tínhamos que deixá-la pensar que estava ganhando enquanto reuníamos as evidências para expô-la. Na manhã seguinte, liguei para minha médica de família, doutora Patricia Wells, que me tratava há 15 anos. Expliquei que precisava de uma avaliação completa de saúde física e mental, e que precisava dela antes de segunda-feira. A doutora Wells estava confusa, mas atenciosa, e na sexta-feira à tarde eu tinha a documentação oficial de que estava com excelente saúde, tanto física quanto mental. Também fui de carro ao First National Bank, onde trabalhei por 30 anos. O gerente, Tom Bradley, lembrava-se bem de mim. Quando lhe mostrei cópias dos extratos bancários falsificados, seu rosto ficou branco. Senhora Mitchell, estes documentos definitivamente não são do nosso banco. Os números das contas não correspondem ao nosso formato e mudamos o formato do extrato em 1996. Estes documentos são fraudulentos. A senhora estaria disposta a colocar isso por escrito? Com certeza. Ei, senhora Mitchell, a senhora provavelmente deveria entrar em contato com a polícia sobre isso. Falsificação de documentos é um crime grave. Também visitei a oficina de Peterson, onde Harold trabalhou por mais de 4 décadas. O velho Sr. Peterson havia falecido, mas seu filho Rick comandava o negócio. Rick trabalhava ao lado de Harold havia 20 anos e ficou genuinamente chocado quando lhe contei sobre as alegações. Senhora Mitchell, seu marido foi o homem mais honesto que já conheci. Ele não roubaria um clipe de papel, muito menos milhares de dólares. Nossos livros daquela época ainda estão guardados. Eu ficaria feliz em auditá-los para provar que Harold nunca roubou um centavo. No domingo à noite, eu tinha a documentação comprovando que os extratos bancários eram falsificados, o depoimento do dono da oficina atestando a integridade de Harold e os registros médicos comprovando que eu era mentalmente competente. Mas eu ainda tinha que jogar o jogo da Carol por mais um dia. Wade veio aqui no domingo à noite, supostamente para me ver, mas na verdade para repassar nosso plano uma última vez. Amanhã, você vai à consulta com o Dr. Henderson, disse ele. Deixe-o pensar que está te manipulando. Responda às perguntas dele como a Carol mandou. Deixe-o acreditar que você está confusa e sobrecarregada. E se ele tentar me internar imediatamente? Ele não vai. Carol precisa de tempo para organizar a papelada. Ela vai precisar de pelo menos uma semana para organizar tudo antes de agir. E você vai registrar tudo. Wade assentiu. Estarei na sala de espera com meu celular. O consultório do Dr. Henderson tem paredes finas. Testei na semana passada, quando fui verificar o tratamento do tio Mark. Olhei ao redor da minha sala de estar, para as fotos de família que cobriam todas as superfícies, para os móveis que Harold e eu havíamos economizado para comprar peça por peça ao longo das décadas. Amanhã, se tudo corresse conforme o plano de Carol, tudo isso estaria perdido para mim para sempre. Mas se o nosso contra-ataque desse certo, seria Carol quem perderia tudo. Wade, tem uma coisa que preciso que você saiba. Se isso der errado, se de alguma forma ela conseguir me internar,
quero que você tenha uma procuração para cuidar dos meus negócios. Já preparei os papéis. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó, não vai chegar a esse ponto. Mas se chegar, continuei, preciso saber que você lutará por mim. Que não a deixará vencer. Eu lutarei por você, não importa o que aconteça. Você me salvou quando minha mãe também teria me destruído. Agora é a minha vez de te salvar. Quando Wade foi embora naquela noite, percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas que, em vez disso, me encheu de uma estranha paz. Amanhã não se tratava apenas de expor os crimes de Carol. Tratava-se de finalmente entender quem minha filha realmente era por trás de todas as mentiras e manipulações. E quando eu soubesse disso, quando a máscara fosse completamente removida, eu finalmente saberia como revidar. O consultório do Dr. Henderson cheirava a café velho e falsa simpatia. O homem em si era exatamente o que eu esperava, magro, pálido, com o tipo de sorriso que nunca chegava aos seus olhos. Ele me cumprimentou com um calor humano ensaiado. Mas eu o vi catalogando minhas respostas desde o momento em que entrei pela porta. Senhora Mitchell, por favor, sente-se. Sua filha me falou tanto sobre a senhora. Tenho certeza de que sim. Sentei-me na cadeira de couro em frente à mesa dele, forçando-me a parecer confusa e sobrecarregada. Na sala de espera, Wade sentou-se com o celular discretamente posicionado para registrar o que acontecesse em seguida. Bem, pelo que entendi, você tem estado bastante estressado ultimamente, começou o Dr. Henderson, consultando um arquivo suspeitosamente grosso para alguém que ele nunca tinha visto antes. Conte-me sobre esses problemas de memória que sua filha mencionou. Deixei minha voz vacilar um pouco. Eu não me lembro de ter tido problemas de memória. Às vezes me confundo com datas, mas todo mundo não se confunde? Claro. Claro. Mas Carol mencionou alguns incidentes específicos. Você tem ligado para ela várias vezes com as mesmas perguntas. Não me lembro de ter ligado para ela várias vezes, anotou o Dr. Henderson. E você anda esquecendo eventos importantes, cultos, compromissos. Eu sabia que aquilo estava no roteiro. Carol lhe dera uma lista de supostos sintomas, e ele estava apenas marcando-os. Talvez. É difícil saber o que você esqueceu, não é? Muito esclarecedor, disse ele, embora seu tom sugerisse o contrário. Agora, vamos falar sobre seu falecido marido. Carol mencionou que foram descobertas algumas irregularidades financeiras. A polícia encontrou alguns documentos. Não entendo o que significam. Extratos bancários mostrando grandes depósitos em dinheiro. Você se lembra do seu marido trazendo para casa quantias inusitadas de dinheiro? Obriguei-me a parecer insegura. Harold trabalhava muito. Às vezes, fazia bicos consertando carros para os vizinhos. Talvez fosse daí que vinha o dinheiro. A caneta do Dr. Henderson percorreu seu bloco de notas. Mas eram quantias substanciais, Sra. Mitchell. Milhares de dólares por mês. É muito trabalho extra. Eu confiava plenamente no Harold. Se ele dizia que o dinheiro era legítimo, então era. Mesmo que isso significasse que ele estava roubando do empregador, a pergunta tinha o propósito de me pegar. Se eu defendesse Harold com muita veemência, pareceria delirante. Se eu aceitasse que ele era um ladrão, estaria admitindo cumplicidade e escondendo o dinheiro roubado. Harold jamais roubaria, eu disse baixinho. Senhora Mitchell, as evidências sugerem o contrário. Talvez a senhora tenha bloqueado memórias dolorosas demais para serem recordadas. Ali estava, a base do plano de Carol. Eu era uma criminosa ou mentalmente incapaz de me lembrar dos meus crimes. De qualquer forma, eu era incapaz de administrar meus próprios negócios. Eu não sei mais o que pensar, disse o Dr. Henderson, inclinando-se para a frente com falsa compaixão. Senhora Mitchell, acredito que a senhora esteja sofrendo de declínio cognitivo induzido pelo estresse, possivelmente demência em estágio inicial. O trauma de descobrir as atividades criminosas do seu marido prejudicou sua capacidade de processar a realidade. Ele estava se movendo rápido, mais rápido do que eu esperava. Carol devia ter prometido a ele um pagamento substancial para agilizar meu diagnóstico. O que isso significa? Significa que a senhora precisa de cuidados, Sra. Mitchell.
Cuidados profissionais em uma instituição projetada para ajudar pessoas com a sua condição. Um lugar seguro, onde você não possa se machucar ou tomar decisões que possam te colocar em problemas legais. Mas me sinto bem. Eu cuido de mim mesma. Eu administro a minha casa. Senhora Mitchell, sua filha documentou vários casos de comportamento preocupante. Esquecer conversas, perder a noção do tempo, fazer acusações contra familiares. Esses são sintomas sérios, casos documentados. É claro que Carol havia criado um rastro de declínio mental fictício. Ela provavelmente vinha anotando há meses, construindo seu caso com base em um incidente inventado de cada vez. Quero ir para casa, eu disse. Receio que isso não seja possível. Com base na minha avaliação, recomendo internação psiquiátrica imediata para sua própria segurança. Sua filha já iniciou o processo de obtenção de tutela emergencial. A armadilha estava se fechando mais rápido do que Wade e eu prevíamos. Carol não. Dr. Henderson, preciso usar o banheiro. Ele hesitou, depois assentiu. Claro, é logo ali no final do corredor. Caminhei lentamente até o banheiro, com a mente a mil. Assim que me afastei, peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para o Wade. Emergência. Ligue para o advogado agora mesmo. Quando voltei ao consultório do Dr. Henderson, Carol estava lá, com uma expressão de preocupação e tristeza que me embrulhou o estômago. Mãe, o Dr. Henderson explicou a sua condição. Sei que é assustador, mas vamos cuidar de você. Não quero ir a lugar nenhum, Carol. Quero ir para casa. Eu sei, mãe, mas você não está bem. A confusão, a perda de memória, os pensamentos paranoicos sobre o papai ser honesto quando temos provas de que ele estava roubando. Tudo isso são sinais de que você precisa de ajuda profissional. O Dr. Henderson pigarreou. Senhora Mitchell, concluí a avaliação psiquiátrica. Com base em suas respostas e na documentação fornecida por sua filha, recomendo internação involuntária imediata por 72 horas, enquanto conduzimos uma avaliação mais completa. 72 horas. Uma vez que eu estivesse em suas instalações, Carol teria 3 dias para concluir suas manobras legais, 3 dias para liquidar meus bens, vender minha casa e se tornar minha tutora legal. Quando eu saísse, se eu saísse, não haveria mais nada pelo que lutar. E se eu recusar? A máscara de Carol caiu o suficiente para que eu visse o triunfo por baixo. Mãe, você não tem competência para tomar essa decisão. Estou agindo no seu melhor interesse como sua parente mais próxima. Na verdade, disse uma voz da porta, você não é mais parente mais próximo dela. Todos nos viramos e vimos uma mulher de terno parada na entrada do consultório do Dr. Henderson. Ela segurava uma maleta e uma pasta abarrotada de documentos legais. Sou Sarah Shane, advogada da Sra. Mitchell, e estou aqui para informá-la de que sua tentativa de fraude foi descoberta e documentada. O rosto de Carol ficou branco. Do que você está falando? Quem é você? Sou o advogado. A Sra. Mitchell entrou em contato comigo na semana passada quando começou a suspeitar que a filha planejava fraudá-la. Passamos os últimos 5 dias reunindo provas dos seus crimes. A Sra. Shane abriu sua maleta e começou a colocar documentos sobre a mesa do Dr. Henderson. Análise forense dos extratos bancários que você falsificou. Depoimento do First National Bank confirmando que são fraudulentos. Documentação da garagem de Peterson provando que o Sr. Mitchell nunca roubou dinheiro e uma avaliação psiquiátrica completa da Dra. Patricia Wells confirmando que a Sra. Mitchell é mentalmente competente. A Dra. Henderson olhava para os papéis como se fossem explodir. Eu não entendo. Carol forneceu documentação. Carol forneceu falsificações, disse a Sra. Shane calmamente. Ela vem planejando essa fraude há meses, possivelmente anos. Ela criou extratos bancários falsos, plantou provas falsas na casa da mãe e subornou você para fornecer um diagnóstico psiquiátrico fraudulento. Isso não é verdade. A voz de Carol estava estridente de pânico. Minha mãe está confusa. Ela está inventando histórias sobre o papai. Não se pode confiar nela. A Sra. Shane pegou um pequeno gravador digital e apertou o play. A voz da própria Carol preencheu o escritório. A gravação que Wade havia feito dela comemorando com Mark sobre plantar evidências e planejar meu compromisso.
O sangue desapareceu do rosto de Carol enquanto ela se ouvia descrevendo os extratos bancários falsificados, a chave falsa do cofre, o plano para me declarar incompetente. Quando a gravação chegou à parte sobre me internar em uma clínica psiquiátrica, o Dr. Henderson se afastou da mesa, como se estivesse tentando se distanciar da conversa. Isso é ilegal, sussurrou Carol. Você não pode gravar alguém sem o consentimento dela. Na verdade, respondeu a Sra. Chen, neste estado, apenas uma das partes precisa consentir em gravar uma conversa. Seu sobrinho Wade estava presente durante a conversa e consentiu em gravá-la. A gravação é completamente legal e admissível em tribunal. O Dr. Henderson levantou-se abruptamente. Acho que houve um mal-entendido. Eu só estava tentando ajudar a Sra. Mitchell com base nas informações que me foram fornecidas. A informação que você sabia foi inventada, disse a Sra. Chen, rispidamente. Informações que você concordou em corroborar em troca de pagamento de Carol Mitchell. Isso a torna cúmplice de tentativa de fraude e conspiração para cometer cárcere privado. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração acelerada de Carol. Observei o rosto da minha filha oscilar entre emoções. Pânico, raiva, desespero ao perceber que seu plano cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. Wade, disse ela de repente. Wade armou para mim. Aquele desgraçado está trabalhando contra mim esse tempo todo. Wade está protegendo a avó da sua conspiração criminosa, corrigiu a Sra. Chen, o que é mais do que posso dizer de você. Carol se virou para mim, com os olhos brilhando com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Você se acha tão inteligente, não é? Acha que venceu? Olhei para minha filha, olhei para ela de verdade, e vi uma estranha. Não era a criança difícil que eu havia criado. Era a adulta exigente que eu tentava entender e perdoar. Era alguém capaz de destruir a própria mãe por um dinheiro que nem existia. Eu não ganhei nada, Carol, eu disse baixinho. Todos nós perdemos. Eu perdi uma filha, e você perdeu todo o resto. Seu riso era amargo e cortante. Você não tem ideia do que perdeu, mãe. Você não tem ideia do que eu sou capaz. A ameaça em sua voz era inconfundível. A Sra. Chen também ouviu. E imediatamente se adiantou. Senhora Carol Mitchell, a senhora está presa por tentativa de fraude, conspiração e abuso de idosos. A polícia está a caminho. Pela janela, eu já conseguia ver as luzes piscantes se aproximando do consultório do Dr. Henderson. Mas, enquanto observava o rosto da minha filha se contorcer de raiva e desespero, percebi que aquilo ainda não tinha acabado. Carol podia ser pega, mas um animal encurralado é sempre mais perigoso, e eu ainda precisava voltar para casa com vida. A polícia levou Carol algemada, mas não antes de ela gritar comigo do banco de trás da viatura. Suas palavras foram abafadas pelo vidro, mas eu conseguia ler seus lábios com bastante clareza. Isso não acabou. O Dr. Henderson seguiu em um carro separado, com sua licença médica já sob investigação pela avaliação fraudulenta. Wade me levou para casa em silêncio. Nós dois estávamos exaustos demais para falar. O sol da tarde se inclinava por entre as árvores da rua El, projetando longas sombras sobre o bairro onde eu morava havia 38 anos. Tudo parecia igual, mas eu sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Vovó, Wade finalmente disse quando entramos na minha garagem. Você está bem? Eu não sabia bem como responder. Eu estava bem? Minha filha tentou roubar tudo o que eu tinha, destruir minha reputação e me internar em uma clínica psiquiátrica. Ela estava disposta a alegar que o próprio pai era um criminoso para atingir seus objetivos. Eu passei a última semana vivendo com medo, sem saber se acabaria preso por crimes que nunca cometi. Mas eu estava livre. Carol estava na cadeia e eu voltaria para minha própria casa, minha própria vida, minha independência intacta. Acho que sim, respondi. A Sra. Chen havia explicado que Carol provavelmente enfrentaria acusações de abuso de idosos, fraude, conspiração e tentativa de cárcere privado. Mark provavelmente seria acusado como cúmplice. O Dr. Henderson corria o risco de perder a licença e de ser indiciado por fraude médica. A teia de mentiras que haviam construído se desfazia fio por fio. O que acontece agora? Perguntou Wade enquanto estávamos sentados no carro.
Agora tento descobrir como conviver com o fato de que minha filha estava disposta a me destruir por um dinheiro que nunca existiu. Wade ficou em silêncio por um longo momento. Ela está doente, vó. O que ela fez? Pessoas normais não fazem coisas assim. Talvez ele estivesse certo. Talvez a disposição de Carol em trair a própria mãe fosse sinal de algum problema psicológico mais profundo. Mas isso não mudava o que ela havia feito, nem o fato de não ter demonstrado remorso ao ser pega. Mesmo algemada, ela ficou furiosa por ter sido frustrada, sem remorso pela dor que causará. As semanas seguintes se passaram em uma confusão de processos judiciais e interrogatórios policiais. As provas contra Carol eram avassaladoras. Os documentos falsificados, as gravações, os depoimentos de funcionários do banco e da oficina. Inicialmente, ela tentou alegar que estava agindo em meu melhor interesse, que estava genuinamente preocupada com minha saúde mental e com as supostas atividades criminosas de meu pai, mas a promotoria tinha a gravação de Wade dela comemorando o sucesso de seu esquema. Não havia como explicar o riso dela sobre plantar provas e planejar minha internação. Seu defensor público acabou aconselhando-a a se declarar culpada em troca de uma pena reduzida. 3 meses depois daquela noite terrível em que Wade ligou para me avisar, Carol foi condenada a 5 anos de prisão por abuso de idosos e fraude. Mark recebeu 2 anos por conspiração. O Dr. Henderson perdeu sua licença médica e pegou 18 meses de prisão por sua participação no esquema. Eu deveria ter me sentido justificado, mas, na verdade, me senti vazio. Wade vinha me visitar todos os domingos, geralmente trazendo sua namorada, Emma, que estudava serviço social na universidade. Ela era uma menina doce que me lembrava de mim mesma naquela idade. Sincera, otimista, determinada a tornar o mundo um lugar melhor. Wade havia lhe contado tudo o que aconteceu com Carol, e ela estava cheia de perguntas sobre abuso de idosos e traição familiar. "Quão comum isso é?", perguntou ela certa tarde, enquanto estávamos sentados na minha varanda. "Filhos adultos tentando roubar dos pais." "Mais comum do que você imagina", eu disse. Segundo o promotor, o abuso financeiro de idosos pelos próprios familiares é um dos crimes que mais crescem nos Estados Unidos. A maioria dos casos nunca é denunciada porque as vítimas têm vergonha ou medo demais. Medo de quê? Medo de perder a única família que lhes resta. Mesmo uma família ruim ainda é família. Ou assim eles pensam. Wade estendeu a mão e apertou a minha. "Você não está sozinha, vovó. Você nos protege." Ele tinha razão, mas ainda doía. Por 64 anos, acreditei que família significava alguma coisa. Que laços de sangue criavam laços inquebráveis de lealdade e amor. Carol havia destruído essa crença tão completamente que eu não tinha certeza se algum dia confiaria em alguém da mesma forma novamente. A casa também parecia diferente agora. Eu tinha trocado todas as fechaduras, é claro, e recuperado a chave reserva que Carol vinha usando para violar minha privacidade havia meses. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ela havia contaminado algo essencial da minha casa. O lugar onde Harold e eu criamos nossa família, onde construímos nossa vida juntos, havia sido transformado em cena de crime pela nossa própria filha. A senhora Shen sugeriu que eu considerasse vender a casa e me mudar para algum lugar onde Carol não pudesse me encontrar quando saísse da prisão. 5 anos não são para sempre, ela avisou. E, com base no comportamento dela, não acho que ela vá sair dessa experiência transformada. No início, resisti à ideia. Esta casa guardava 40 anos de memórias. Harold e eu tínhamos pintado todos os cômodos, plantado todas as flores no jardim, desgastado o piso de madeira com décadas de vida cotidiana. Como eu poderia abandonar tudo isso? Porque minha filha tentou roubá-lo de mim. Mas, com o passar dos meses, comecei a entender o que a senhora Shen queria dizer. Carol havia feito ameaças antes que a polícia a levasse. Ela deixou claro que me culpava pela sua prisão, pela destruição do seu plano. Quando saísse, ainda estaria com raiva, ainda estaria ressentida, ainda estaria convencida de que eu lhe devia algo. Eu não queria passar os próximos 5 anos olhando por cima do ombro, me perguntando se cada barulho inesperado era Carol voltando para terminar o que tinha começado. A decisão me ocorreu certa manhã, enquanto eu organizava álbuns de fotos antigos. Encontrei uma foto da formatura da Carol no ensino médio, com um rosto radiante de esperança e possibilidades.
Olhando para aquela jovem, quase pude acreditar que ela um dia fora capaz de amar, de se preocupar genuinamente com os outros. Mas então me lembrei da voz dela na gravação do Wade, rindo sobre plantar provas na minha casa. Lembrei-me da frieza calculista em seus olhos enquanto tentava convencer o Dr. Henderson a me internar. Lembrei-me da sua raiva quando o plano falhou, das ameaças que ela fez enquanto a polícia a levava embora. Aquela jovem na fotografia havia desaparecido, se é que algum dia existiu de verdade. A pessoa que permaneceu era uma estranha que, por acaso, compartilhava meu DNA. Alguém que me via não como uma mãe, mas como um obstáculo a ser removido. Liguei para a senhora Shea naquela tarde. Quero vender a casa. Tem certeza? É uma decisão importante. Tenho certeza de que preciso recomeçar em algum lugar onde Carol não possa me encontrar. Wade me apoiou quando contei, embora eu pudesse ver a tristeza em seus olhos. Para onde você vai? Ainda não sei. Para algum lugar quente, talvez. Um lugar onde eu possa ficar anônimo. E nós? E a sua vida aqui? Olhei ao redor da sala onde estávamos sentados. Para as fotos de família que enfeitavam a lareira, para os móveis que Harold e eu havíamos escolhido juntos, peça por peça, ao longo das décadas. Minha vida aqui acabou na noite em que Carol tentou me internar. Desde então, tudo tem sido apenas limpar os destroços. A casa foi vendida rapidamente. Aparentemente, meu bairro ainda era desejável para famílias jovens que estavam começando. Usei o dinheiro para comprar um pequeno apartamento na Flórida, perto do oceano, onde Harold e eu sempre planejamos nos aposentar. Wade me ajudou a fazer as malas, embrulhando cuidadosamente as fotos e lembranças que eu queria guardar, enquanto doava ou descartava o restante. Na minha última noite na casa, caminhei pelos cômodos vazios uma última vez. As paredes exibiam retângulos mais claros onde quadros haviam sido pendurados. O chão exibia marcas de móveis que permaneciam nos mesmos lugares há décadas. Parecia um lugar onde uma vida havia acontecido. Mas essa vida havia acabado agora. Wade me encontrou na cozinha, olhando pela janela para o jardim que Harold havia plantado quando Carol era apenas um bebê. Algum arrependimento? Perguntou ele. Pensei seriamente nisso. Será que me arrependi de ter exposto os crimes de Carol? Será que me arrependi de ter revidado em vez de aceitar meu destino em silêncio? Será que me arrependi de ter escolhido minha liberdade em vez de manter a ilusão de harmonia familiar? Não, eu disse finalmente. Sem arrependimentos. Ele me abraçou então. Aquele rapaz que salvou minha vida fazendo aquele telefonema às 3 da manhã. Vou sentir sua falta, vovó. Vou sentir sua falta também. Mas, Wade, você fez algo incrivelmente corajoso. Você escolheu o que era certo em vez do que era fácil, mesmo quando isso significava se voltar contra a sua própria mãe. Isso exige muito caráter. Aprendi isso com você. Talvez ele tivesse aprendido. Talvez essa fosse a única coisa boa que saiu de todo esse pesadelo. Saber que Wade tinha força para defender o que era certo. Mesmo quando isso lhe custava caro. Na manhã seguinte, carreguei meu carro com os meus últimos pertences e saí da rua El pela última vez. Não olhei para trás. Não havia nada atrás de mim que valesse a pena preservar, e tudo à minha frente era desconhecido e cheio de possibilidades. Minha nova vida na Flórida tem sido mais tranquila do que a anterior, mas não solitária. Fiz amigos no meu condomínio, entrei para um clube do livro e comecei a ser voluntária no abrigo de animais local. Wade nos visita a cada poucos meses e nos falamos por telefone toda semana. Ele se formou e ficou noivo da Emma. Eles estão planejando um casamento simples na próxima primavera e me pediram para acompanhar Wade até o altar, já que ele não tem pai. Não vou convidar a Carol para o casamento, supondo que ela já esteja fora da prisão até lá. O Wade escreveu para ela algumas vezes, mas ela nunca respondeu. Acho que ela o culpa tanto quanto a mim pelo fracasso do plano dela. Na mente dela, nós somos os vilões desta história. As pessoas que a impediram de reivindicar o que ela acreditava ser seu por direito. Às vezes me pergunto se ela alguma vez pensa no que destruiu. Não apenas minha confiança ou minha segurança financeira, mas o relacionamento que poderíamos ter tido. Eu a teria ajudado se ela precisasse de dinheiro, dentro do razoável, dentro das minhas possibilidades.
Eu estaria lá para ela em uma crise, como as mães devem estar. Em vez disso, ela escolheu me ver como uma inimiga a ser derrotada, em vez de uma mãe a ser amada. Ela escolheu manipulação em vez de honestidade, conspiração em vez de conversa, traição em vez de confiança. Essas foram escolhas dela, não minhas. Não posso mudar o que ela fez, nem quem ela se tornou. Mas posso escolher como reagir a isso. E eu escolho a liberdade. Eu escolho a paz. Agora, estou curioso sobre você que está ouvindo a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são as favoritas do canal, e elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.